Bom, boa tarde a todos. Nós vimos na aula passada como calcular, os deslocamentos de vigas, concreto armado, levando em conta fissuração e deformação lenta. Né? E vimos também como calcular para prédios residenciais, diga-se de passagem, a simplificação que eu fiz, é calcular as deformações após acabamento das alvenarias. Pois bem, o que nós vamos fazer hoje é uma aplicação daquelas rotinas de cálculo para um exemplo de um prédio residencial. Então vamos imaginar aqui um painel central de uma laje que se desenvolve infinitamente na horizontal, para ambos os lados e na vertical. Por que isso? Para simplificar a minha vida, né? Porque se essa coisa é infinita nas duas direções, isso aqui é uma linha de simetria, isso é uma linha de simetria, isso é uma linha de simetria, isso é uma linha de simetria. Então essas vigas não giram aqui nos apoios e são, portanto, engastadas e eu não preciso fazer nenhuma análise estrutural das vigas contínuas, porque a gente sabe que é L2 sobre 12, que é L2 sobre 24, momento negativo e positivo. É para isso que eu fiz. Mas tudo bem, considere esse painel aqui. E o nosso problema é que esse prédio tem um pé direito de 2,9 metros, ele tem um FCK de 25 megapascais, ele tem a sobrecarga de revestimento é 1 kN por metro quadrado, são aqueles pisos, né? Existe alvenaria sobre a laje, distribuída aqui, paredes, algumas pequenas paredes sobre a laje, que dá 2 kN por metro quadrado, e existem alvenarias sobre as vigas, como é comum nos prédios residenciais. E a sobrecarga de utilização é 1,5 kN por metro quadrado. Não é isso? Com esses dados, eu quero saber quem é a deformação total, né? E a deformações no tempo infinito, é claro, e a deformação após acabamento das alvenarias nesta viga que aqui está, certo? Então, antes de a gente continuar, vamos ver o que é que nos espera, né? Se eu quero calcular essa deformação total e essa deformação após acabamento das alvenarias, lembre-se que eu vou ter que calcular a deformação devido a G. Vocês estão lembrados que G, para mim, é peso próprio mais revestimento, devido às alvenarias e devido à sobrecarga. Então não vamos esquecer desse fato, certo? Então voltando aqui para o nosso probleminha, vamos ver quem é a geometria dessa viga. Ela é 15 por 50, né? Mas ela tem uma laje aqui de 12 centímetros, tá? Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular a largura colaborante aqui da viga T, no caso dessa viga ser monoliticamente concretada com a laje. Então vamos para cá. Então a largura colaborante, ele diz que quando a estrutura for modelada sem a consideração automática do conjunto, é complicado fazer isso, né? Então esse efeito pode ser considerado mediante a adoção da largura colaborante da laje de cada lado na viga T, né? Então a largura colaborante da viga, né? Da laje, quero dizer, da mesa, né? Da mesa, né? Mesa comprimida, deve ser a largura da alma da viga, BW, acrescida de, no máximo, 10%, né? Da distância entre os pontos de momento fletor nulo, né? Para essa viga. Para cada lado da viga em que haja laje colaborante. No nosso caso, vai ser dos dois lados, né? Então é 2 vezes isso, certo? E é 10% da distância entre os pontos de momento nulo. E ele diz que isso aqui pode ser estimado, esse A aqui que ele falou, né? Como sendo 0,60 para tramos com momento nas duas extremidades. Então a distância entre os pontos de momento nulo, né, que são rótulas, né, isso aqui, a distância entre momento nulo, é 60% do vão. Ora, sabedores disso, vamos voltar para cá. Então, a minha largura colaborante vai ser a largura da alma, que é 15 centímetros, mas 2 vezes, porque é de um lado e do outro, 60% do vão. O vão é 6 metros. Então, vezes 600,
dividido por 10, né? Então isso é 10% do voo. Então isso aqui dá 87 centímetros, tá? Essa conta aqui dá 87 centímetros. Então essa é a minha viga T, levando em conta a largura colaborante das mesas. Vamos achar as propriedades geométricas já? Vocês têm isso, vamos rodar aqui um programa do MathCAD. Então, primeiro é a seção bruta. Então, eu entro aqui por trapézios, tá? A seção transversal por trapézio, de cima para baixo. Então, primeiro a laje é 0,87 a base superior, 0,87 a base inferior e 12 centímetros a altura. A viga, se você olhar para a viga, vamos voltar para ela aqui, né? Então, eu tenho 87, 87, 12, e aqui é 15, 15 e 38. Né? Então, vamos voltar para cá. Então, é 15, 15 e 38. Com isso aí, o programa calcula, né, e desenha, né, até, né? Ele desenha aqui a sua seção transversal e lhe dá todas as propriedades, né? O que nos interessa aqui, duas propriedades que nos interessam aqui, é o momento de inércia, que é 3,116, né? Vezes 10 a menos 3. Não sei se eu tomei tudo isso, mas 116 vezes 10 a menos 3, e a fibra inferior, que é a distância do baricentro, é o YT, né? É 0,3517. Vamos ver o que eu tomei aqui. Então, eu botei tudo, né? 3,116 vezes 10 a menos 3, de fato é, né? Vamos voltar lá. 3,116 e aqui é 0,3517, né? Então, aí eu tomou todas as decimais, né? Então, isso aqui é o momento de inércia da seção bruta, tá? Isso aqui é a distância YT, da seção bruta, então do baricentro até a fibra mais tracionada. Então, isso aqui está abaixo, é claro, o baricentro está aqui, não muito embaixo, né? Está bem aqui, porque aqui é 38, aqui é 35, né? Está por aqui o baricentro. Agora, da seção no estádio 2, aí eu vou ter que usar toda aquela que meu formulário grandão, né? Isso aqui já está aqui, programado, não precisa fazer mais nada, certo? Então, isso aqui está programado aqui, momento, né, da seção T fissurada. Então, você entra o BF, que é 0,87, entra a espessura da laje, que é 0,12, a altura útil, vamos olhar a altura útil aqui, né? Então, a nossa altura útil, vamos ver aqui, é 0,462 metros, né? 0,462 metros. Tá certo aqui? Vamos ver. 0,462 metros. A espessura da alma é 15 centímetros, tudo aqui em metro, né? Não tem armadura superior, a armadura inferior é 3 ferros. Então vamos ver aqui. A armadura inferior é 3 ferros de meia, então é 1,227 vezes 3. E isso, fazendo uma pequena aproximaçãozinha aí, dá 3,68 centímetros quadrados, tá? A resistência do concreto é 25 megapascais. Então, isso aqui é os dados de entrada. Aqui a razão modular. Se você entrar zero, aqui na razão alfa ele calcula internamente. Por que eu digo isso? Porque se for na próxima aula, que é fissuração, aí a razão modular é dada, é 15 centímetros. É o número 15, razão modular. Então, você entra aqui. Se você entrar zero, ele calcula. Se você não entrar, ele faz a conta, né? Então, aqui estão todos aqueles ACTs, BF, WT, o diabo, que nós vimos antes, né? Então, está aqui o primeiro caso, se não for ele, aí vai para o segundo caso, né? Então, aqui está tudo aqui programado, o cálculo dessas propriedades geométricas. Então, está aqui aprofundado no outro. Na realidade, o que nos interessa é só o momento de inércia da seção fissurada, que é 5,861 vezes 10 a menos 4. Então, se a gente olhar aqui, é 5 vezes 1 vezes 10 a menos 4. Veja que esse negócio é muito menor, não é, do que o momento de inércia da seção bruta, né? Então, veja como cai, né, o momento de inércia na seção do estádio 2. Né? Então, tudo bem, a gente já tem aqui as propriedades, essa coisa toda. Vamos ver qual é a carga que solicita a minha viga, a minha laje, a carga na laje, tá? Então, o peso próprio mais revestimento vai ser o quê? Vai ser os 25 kN por metro cúbico vezes 0,12, que é a espessura da laje, que é 12 centímetros. Isso aqui dá 4 kN por metro quadrado. Então, essa é a casa por metro quadrado de laje, devido ao nosso G,
que é peso próprio mais revestimento. Tá? A alvenaria da laje foi informada, é 2 kN por metro quadrado. E a sobrecarga é 1,5, mas tem que ser multiplicado pela parcela quase permanente. Então, a parcela quase permanente, né, isto aqui está no item 11.1 da sua, na tabela 11.1 da sua norma. Então, a gente vê que para prédios residenciais, o PSI2 é 0,3 de fato. Né? Então, eu tenho aqui 0,3 vezes 1,5, que é 150 kg por metro quadrado, dá 0,45, somando aqui dá 6,45 kN por metro quadrado. Né? Essa é a carga G mais alvenaria na laje mais sobrecarga. Então, aqui está a laje que está sujeita a essa carga distribuída, que é a combinação quase permanente. Aí você vai fazer uma conta, velho. Não se preocupe, porque isso não só nós vamos ver em detalhe, como você pode ter 100% de certeza que vai cair na prova, tá? Então nós vamos fazer uma conta aqui para saber quem é a reação dessa laje nessa viga. E aqui eu já coloco o valor de 9,37. Não se preocupe não, você vai ser cobrado disso aí, tá? Agora, é preciso ficar bem claro que como isso aqui tem laje para cá, laje para cá, laje para cá, eu tenho 9,37 dessa laje nessa viga e 9,37 também dessa laje está aqui em cima sobre essa viga. Então, a reação das lajes sobre a viga V1 é 2 vezes 9,37, né, que é essa aqui, que eu estou dizendo que a gente vai calcular isso com grande detalhe e os senhores serão cobrados. É 18,7, certo? Então, a gente tem a reação das lajes sobre a viga, V1, essa viga que a gente quer calcular deslocamento total e deslocamento após acabamento das alvenarias desta viga. Pois bem, a carga total é 2 vezes 9,37, que dá 18,7 kN por metro cúbico, por metro linear. Então, isso aqui já é carga sobre a viga, tá? Então, veja, esse cara ocasiona isso, mas eu preciso, vocês viram, eu chamei a atenção, ele vai precisar calcular deslocamento devido a G, devido às alvenarias e devido a Q, a PSI2Q. Eu tenho que toda vez fazer uma regra de 3 para saber que carga é dessa 18,7, que parcela é devido a G, que parcela é devido às alvenarias e que parcela é devido à sobrecarga. Então, faço uma regra de 3. Então, veja, 2,7 dividido por 6,45 é a carga total. 4 é a carga devido a G. Então, eu faço a regra de 3. Então, isso aqui, essa conta aqui, é que parte da reação da laje sobre a viga é devida a G. Essa conta aqui, 18,7, mesma coisa, 26,45, vezes 2, porque 2 é a alvenaria na laje, tá? Então, esse númerozinho aqui me diz que carga é a reação da laje sobre a viga devido às alvenarias. E, finalmente, 18,6,45 vezes o 0,45, que é esse cara aqui, que vai me dizer que parcela da reação 18,7 das lajes sobre a viga é devido ao PSI2Q. Bom, esse aqui está fechado, é 1,3 vezes kN por metro. Mas esses daqui não, porque G falta ainda o peso próprio da nervura da viga, veja mesmo. Eu considerei a laje, mas tem esse pedaço de viga, que a gente chama de nervura, que é 38 centímetros vezes 15, que é o peso próprio dessa porção de viga que nós não consideramos lá em cima. Lá em cima foi só reação das lajes. Então, faltou contar no peso próprio, o peso próprio desse pedacinho da viga que não foi levado em consideração, então vai ter que ser levado em consideração. Então, é 0,15 vezes 0,38 vezes 2,5. Então, dá 11,6 mais 11,4, 13 kN por metro. Quer dizer, da carga que vem para a viga, a parcela devido a G, que é peso próprio de todo mundo mais revestimento da laje, é 13 kN por metro. As alvenarias, tudo bem, foi considerado as alvenarias sobre a laje, mas resta considerar, eu disse que tinha alvenarias sobre todas as vigas, né? Então, sobre todas as vigas tem uma alvenaria. Então, tem uma alvenaria aqui, o pé direito é 2,9, mas aqui tem 50 centímetros. Então, eu tenho 2,4 metros, né, de alvenaria de 15 centímetros de espessura sobre a viga. Então, aqui vai ser o 13, que é o gama da parede acabada, né, de tijolo de 6 furos, né?
13 kN por metro cúbico, vezes 0,15, que é a espessura, vezes 2,4, que é a altura. Então, isso aqui dá 4,7 kN por metro, e somado aqui aos 5,8, que era isso aqui, dá 10,5 kN por metro. Então, veja como a alvenaria é pesada, né? Está vendo tu aqui? É quase a mesma carga nessa viga do que a laje e a laje toda com revestimento, mais a peso próprio da viga. Isso aqui ultrapassa nas alvenarias, né? É um peso da gota. Então, veja, eu tenho aqui as três parcelas de carga, devido a G, devido às alvenarias e devido à sobrecarga, que atuam por metro linear desta viga. Tá? Então, 13 mais 10,5, 23,5. Mais 1 e 3, 24,8 kN por metro. Então, esta é a carga que solicita a nossa viga. Como eu considerei tudo infinitamente, né, a laje, um painel centrado numa laje infinita, tudo isso aqui virou uma linha de simetria, virou uma linha de simetria no apoio, então é considerado engastado. Então, esse momento aqui negativo é que L2 sobre 12, os senhores devem estar lembrados disso, dá 74,4 kN. Aqui está kN por metro, não é kN metro, né? Aqui é momento, né? E aqui dá a metade disso, que é 37,2 kN metro. Então, isso aqui é os momentos positivos e negativos, né? Muito bem. Então, agora que eu estou de posse, né, das propriedades geométricas, né, e estou de posse dos esforços, vamos calcular a deformação imediata. Né? Então, para o cálculo da deformação imediata, que é essa aqui, né, eu preciso imediatamente encontrar o meu EI equivalente. Eu tenho tudo aqui, mas não tenho EI equivalente. O meu EI equivalente é isso aqui, né? Mas para calcular isso aqui, primeiro eu tenho que calcular o MR. Para calcular o MR, eu preciso calcular o FCT médio, né? Que é 0,3 do FCK elevado a 2/3. Essa é uma viga T, então aqui vai ter 1,2, o alfa, né? E vou calcular também quem é o modo de elasticidade secante, né, do concreto. Então vamos voltar lá. O FCT médio, como a gente já viu lá, é 0,3 do FCK elevado a 2/3, então é 0,3 vezes 25 elevado a 2/3, dá 2,565 megapascais. Mas como a gente vai querer calcular com quilonewton, isso aqui é 2.565 quilopascais, tá? O modo de elasticidade secante. Bom, o modo de elasticidade secante, a gente vai ter que ver no item 8.2.8 da sua norma. Então, vamos lá. 8.2, que está aqui, modo de elasticidade. Então, se você olhar, aqui é o modo de elasticidade inicial, certo? Isso aqui é a tangente na tensão nula, tá? Então, certo, alfa é 5.600 raiz quadrada de FCK. É claro que tudo é megapascal, tá? E para concreto de 20 a 750, nós nunca ultrapassaremos esse limite. Nem para menos, nem para mais. Então, alfa é vezes 5.600 raiz quadrada de FCK. Só que para o nosso agregado, que é granítico, o alfa é 1, então é 5.600. SCI, o inicial, é 5.600 raiz quadrada de FCI. Tudo bem, beleza. Agora, o modo de elasticidade secante, modo de deformação, ele chamou secante, pode ser obtido pelo ensaio, mas se você não tiver ensaio, você obviamente não tem ensaio, é um alfa I vezes SCI. Tá? E o alfa I é 0,8 vezes 0,2 F de CK sobre 80 menor ou igual a 1. Então, esse alfa I, no nosso caso, é 0,8 mais 0,2, 25 sobre 80 dá 0,86. O que é que eu sempre faço? A preguiça grande de fazer essa conta me leva a usar o alfa I, que era 0,85, era da norma antiga. Né? Então, a lei do menor esforço. Então, eu tomo 0,85, 5.600. Você há de convir que o menor esforço vale, né? Porque a diferença é irrisória. Né? Então, o meu SES é isso aqui, não é? Que é 0,85 vezes 5.600 raiz quadrada do FCK, dá 2,38 vezes 10 a quarta megapascais, mas aí eu tenho que passar tudo para quilopascal, então dá 2,38 vezes 10
a sétima quilopascais. Muito bem, vamos calcular o nosso MR. O nosso MR é alfa F de CTM e C sobre YT. Bom, alfa é 1,2. O F de CT médio é isso aqui vezes 1000. A gente já viu que é quilopascais. O IC, a gente já viu antes aqui. Ó. O IC está calculado é 3,116 vezes 10 a menos 3. Isso está em metros, né? E 0,3517 é o YT. Então, ele entra aqui, né, nessa conta. Está aqui o 3,116 vezes 10 a menos 3, 0,3517 é o Y. Então, o momento de fissuração é 27,3. Tu vê que esse é o momento abaixo, né, do momento negativo e do momento positivo. Então, está fissurada essa viga. Essa viga está completamente fissurada. Então, vamos ter que entrar aqui, fissurado tanto no positivo quanto no negativo. Né? Está fissurado em tudo. Muito bem. Então, vamos entrar aqui na nossa fórmula para calcular quem é o nosso equivalente. Né? O MR nós já calculamos, o MA é o momento no meio do vão. Isso a norma já dizia isso a você, né? No caso de vigas contínuas. Então, é o 37,2, que é esse cara que aqui está. Ora, o MR sobre MA, né, dá 0,734. Né? Claro, o MA está dando maior do que todo mundo. Fissurou tudo, tá positivo e negativo. Elevada ao cubo, veja como decresce logo, é 0,395. Então, eu vou entrar aqui o SS, que eu já calculei aqui, de forma cômoda, né? Já calculei aqui. Isso aqui é 0,395, que já está elevado ao cubo, vezes o IC, 1 menos isso, vezes o I da seção do estádio 2, né? Que nós também já rodamos e está aqui, né? 5,861 vezes 10 a menos 4, né? Então, você vê o que é que esse Branson faz. Ele fica botando entre esse cara e esse, a depender desse número, tá? É esse número vezes isso, 1 menos esse número vezes isso, tá? Então, isso aqui deu 3,773 vezes 10 a menos 4, vezes 10 a quarta. Isso já é o EI, né? Que é o meu EI, né? O EI equivalente. E eu vou precisar agora calcular o meu deslocamento imediato. Ó, se você olhar aqui para o nosso roteiro, o deslocamento imediato é dado por essa expressão. Cadê ele? Está aqui. Né? É 5 sobre 48, L ao quadrado é equivalente. M no meio do vão, menos 0,1 vezes M1 e M2 são momentos negativos, e esses caras são iguais, né? Têm o mesmo valor. Né? Então, eu vou colocar 5 sobre 48, L ao quadrado sobre a equivalente, MM menos 0,5 de M1 mais M2. Então, dá 5,48, L é 6 metros. Isso aqui é o EI equivalente, nós acabamos de calcular, é 3,773 vezes 10 a quarta. Aqui é 37,2, que é o momento no meio do vão, está aqui, 37, menos 2 vezes esse cara, menos 0,1 vezes 2 vezes 74,4. Então, o deslocamento total imediato, tá? Devido a todo mundo, G mais alvenaria mais Q, é 2,22 milímetros imediato. Aqui está sendo levado em conta o quê? Fissuração, tá certo? Então eu vou ter que agora saber que parcela desse deslocamento imediato é devido a G, que parcela é devido às alvenarias e que parcela é devido a Q. Por que isso? Porque você está me exigindo que eu calcule a deformação total e a deformação com a deformação lenta, é claro, e após acabamento eu vou ter que calcular cada uma dessas parcelas. Então, volta lá. Então, vamos fazer nossa famosa regra de 3. 2,22 milímetros é para aquela carga de 24,8, essa carga aqui todinha, tá? 24,8. Já cada uma delas é o quê? É 13, 10,5 e 1,3. Então, eu vou fazer regra de 3, tá? Vou fazer a minha famosa regra de 3. Dividir isso aqui pela carga total vezes 13, isso aqui pela carga total vezes 10,5, isso aqui é a carga total vezes 1,3. O que é que, portanto, eu obtive? A parcela do deslocamento imediato, né? Devido a G, que é, lembre-se o que é G, é peso próprio de todo mundo mais revestimento, é 1,16 milímetros. Devido às alvenarias todas, não só sobre a laje, mas também sobre as vigas, é 0,94. Veja que a alvenaria é
realmente é um artigo, não devia ser de luxo, né? Veja o peso que ela tem, ela fica praticamente devido à mesma deformação devido ao peso próprio de todo mundo, do mundo todo, né, cara? Mais o revestimento, tem mais essa, né? Agora, a parcela da sobrecarga é irrisória. Você vê que nos prédios residenciais, a parcela devido à sobrecarga de utilização é meio que irrisório, né? Quem pesa mesmo é a carga permanente. Daí porque a nossa combinação de ações, né, como você viu aqui, a nossa combinação de ações é a quase permanente, né? Essa é a combinação de ações que a gente botou aqui na nossa laje, né? É a combinação quase permanente, que é essa que interessa, cara. É a que dá a deformação lenta. Então, voltando lá, eu fico, então, para calcular o meu deslocamento total final no tempo infinito, que é isso aqui, 1 mais alfa f de t01 até infinito. Vou precisar de t01 até infinito. T01 é 7 dias, né? Estão lembrados? 1 mais alfa f de t02 a infinito são as alvenarias, aqui quando os super-homens saíram, que é aos 30 dias. Isso aqui de novo aos 7 dias. Né? E aqui embaixo eu vou precisar as mesmas coisas, mas ainda vou precisar disso aqui, de 7 dias até os 30 dias. Eu preciso calcular tudo isso, que é o delta de Xi. Né? Então, para calcular o Xi, eu tenho que usar essa fórmula grande, a não ser que esteja lá na minha norma. Todos estão menos aos 7 dias. 7 dias é 0,23 do mês, então eu tenho que entrar aqui, não está dando para ler legal, mas é 0,680096 dividido por 0,23, mais 0,23 dividido... Aqui eu vou ter que olhar na norma. Que número é esse? Aliás, está aqui, né? Não, eu vou olhar no meu roteiro, né? Está aqui, né? 0,68 vezes 0,996 elevado a tt elevado a 0,32. Então, voltando lá, então isso aqui é 0,68, 0,23, 0,32, né? Dá 0,42, esse cara aqui, né? O Xi do T1. O Xi de um mês, eu entro lá na norma, tá? Então, entrando lá na norma, então entrando aqui na norma, olha, divida um mês, tá bem aqui, já tem 0,68, em tempo infinito é 2, tá? Então, um mês é 0,68, o outro é 2. Então, vamos voltar lá. Então, aqui é 0,68 para um mês, lá no infinito é 2. Então, vamos calcular os nossos alfa f. De T01 a infinito, o Xi infinito menos o Xi no T01, que é 0,42, que a gente acabou de calcular. Tá? Do T02 a infinito é 2 menos 0,68. E do T01 ao T02 é o T02, que é 0,68, menos o T01, que é 0,42. Então, dá 0,26. Tá? Então, aqui eu vou calcular o delta total final. Né? Divida todo mundo. Então, é o deslocamento dividido a G, que nós já vimos que é 1,16, que multiplica 1 mais o alfa de T01 a infinito, que é 1,58. Esse aqui já é devido às alvenarias, que é 0,94, vezes, aí é do T02 a infinito. Então, é aqui, é 1,32. Então, é 1, né? Mais 1,32. Cadê? Está aqui, né? 1 mais 1,32. Então, essa conta aqui, e finalmente o deslocamento, o tempo finito devido à sobrecarga, que é 0,12, né? 0,12 do milímetro, é 1 mais, de novo, 1 mais alfa f de T01 a infinito, que é 1,58. Então, mesmo daqui deu 5,5 milímetros. Tá? Então, o deslocamento final, devido a todo mundo no tempo infinito dessa viga, no centro do vão, é 5,5 milímetros. Agora, que deslocamento é após acabamento das alvenarias? Então, após acabamento das alvenarias, nós vamos ter o alfa, o GI vezes T de 0,1, não tem um 1, tá? Menos T de 0,12, então vai ser 1,58 menos 0,26. As alvenarias é direto, né? De T02 é infinito, mas não tem um 1. Então é 0,94 vezes 1,32, não tem esse 1. E finalmente esse último aqui é T01, mas subtrai do outro. Então isso aqui vai ser 0,12, 1 mais 1,58, menos o 0,26, que é esse cara aqui. Tá? Deu 3,1 milímetros. Então já temos o deslocamento
no tempo infinito e após acabamento de alvenaria. Vê que trabalheira, viu? Para chegar lá. Isso é porque eu super simplifiquei. Né? Então, a deformação, a verificação são, a deformação total tem que ser menor do que L sobre 250. 600 dividido 250 dá 24 milímetros. Eu estou em 6.000, não é 600 não, 6.000 milímetros. 5,5 é menor do que 24, então eu estou ok. E após acabamento das alvenarias, eu tenho 3,1, que é menor do que 6.000 dividido por 500, que é 1,2. Então eu estou ok, perfeitamente ok em relação ao deslocamento. Isso encerraria aqui esse nosso cálculo, essa nossa verificação, mas eu queria chamar a atenção para um fato importantíssimo. Né? Veja, a deformação, levando em conta, total, né? Fissuração mais deformação lenta deu 5,5 milímetros. Beleza. Se você entrar no SAP com esse problema, e entrar com a inércia da seção bruta, e rodar, eu fiz isso, dá 1,1 milímetros. Quer dizer, se você idioticamente quiser achar as deformações elásticas lineares entrando no momento de inércia da seção bruta, você erra por um fator de 5 aqui. Né? Então, esse é um alerta aos senhores. Quando vocês forem verificar deslocamento, não usem a saída direta do SAP, ou do programa de análise linear elástica, usando modelacidade total, pleno do concreto. A turma não usa nem o secante, pega o total, o inicial, aquele inicial. E a seção bruta. Se você fizer isso, você pode estar subestimando tremendamente a deformação final da peça. Bom, era isso. Obrigado.